estudantes, tudo bem? Já estava com saudades de vocês. Espero que estejam todos com saúde e vamos aprender um pouquinho sobre outros lugares? Eu trouxe aqui, a proposta do Memorial Árabe, professora Elisiane. Eu vou passar alguns slides aqui para vocês adivinharem, tá bom? Mas antes, anotem os materiais que a gente vai precisar hoje. Então, pessoal, já anotaram? Muito bem, vamos prosseguir. Olha só, essa é uma das pistas. Vocês conhecem essa bandeira? Essa bandeira é do Líbano. Vocês estão vendo aqui uma faixa vermelha em cima, uma embaixo. Essa representa o sangue nas batalhas pela independência. O branco representa a neve. E essa árvore aqui é o cedro, que é uma das paisagens bem comuns neste lugar. Aqui vocês podem ver Bagdá e Jerusalém. Bagdá é uma cidade do Iraque e Jerusalém é uma cidade de Israel. Nesta cidade, ela é considerada uma cidade sagrada para 3 religiões: o islamismo, o judaísmo e o catolicismo. Areias do deserto. E esse aqui, vocês sabem o que é? É um oásis. O oásis é um lugar fértil do deserto. Tem lençóis freáticos, tem muitas árvores. Para onde será que a gente está indo? Olha só, olha que cultura diferente. Tem trajes diferentes, tem instrumentos. Aqui, olha, eu trouxe também um instrumento, ó. Esta é a cítara. É um instrumento de corda e ela pode também ser chamada por outro nome dependendo da região. Olha aqui, aqui também tem a imagem de um camelo. Também muito comum nesse lugar. Mas para onde será que nós vamos? Olha quantos trajes diferentes. Eu trouxe alguns trajes aqui para mostrar para vocês também. Olha só, tem véu. Tem vestido. Olha os bordados. Olha os arabescos. E tem também a abaia. A abaia é um traje usado por muçulmanas. É como se fosse um vestido de mangas longas, preto, um tecido especial com muitos enfeites também. E para este traje é necessário usar o véu islâmico, que é o hijab. Existe uma forma bem correta de colocar o hijab e existem muitos vídeos que vocês podem ver muçulmanas ensinando. O que mais que temos? Temos doces árabes. E quem já comeu quibe, coalhada, arroz com lentilhas? Isso também é da cultura árabe. Aqui, olha,
é um lenço masculino, usado também em algumas regiões. Como os povos árabes, eles têm em vários países, 22 países, eles diferem conforme o traje, conforme a religião. Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é somente árabe, né? Então isso vocês podem depois pesquisar, tá bom? O que mais temos aqui? E este lugar? Já ouviram falar? Já viram na internet? Já viram em televisão, em revistas? Este lugar aqui chama-se Kaaba. Kaaba é como se fosse a casa sagrada para os muçulmanos. Aqui vocês estão vendo, são pessoas que andam em volta da Kaaba 7 vezes, conforme o ensinamento do Islã. A Kaaba é um cubo quadrado revestido por um tecido preto, e aqui são impressões, né, são escritas árabes em ouro. E esta é uma tradição do islamismo. Mas existe uma coisa bem parecida com a Kaaba. Querem ver? Olha só. E é sobre este lugar que nós vamos falar. Vocês já viram passando pelo centro de Curitiba, vocês já viram essa imagem? É como se fosse também um cubo, né, parecido com a Kaaba, mas aqui dentro tem outros elementos. Vamos ver? É o Memorial Árabe. O Memorial Árabe, ele homenageia os povos árabes, todos eles. E ele fica aqui em Curitiba, na rua João Alberto 141, perto do Colégio Estadual e do Passeio Público. Olha só, este cubo ele fica inserido em uma lâmina de água que é chamado pela arquitetura de espelho d'água. Aqui em cima são azulejos que vieram da Pérsia e aqui estão pedaços do Alcorão, tá? Chamam-se suratas. Vocês podem ver aqui, olha, que tem colunas, tem arcos e atrás desse paredão, tem um vitral. Olha só, aqui são várias imagens. Ele fica numa praça chamada Gibran Khalil. Aqui existia aqui um busto do Gibran. Ele foi levado agora para a restauração. Olha aqui, olha, colunas, arcos. Esta é uma característica da arquitetura árabe, dos tempos dos povos mouros, é chamado de arquitetura mourisca. Olha aqui, tem chafariz. E esse aqui, ó, é um paredão que eu falei para vocês que do outro lado estão os vitrais. E olha só, na praça tem uma tamareira. Tamareira é uma árvore bem comum nos povos do deserto. Ela é uma árvore que precisa de bastante calor, né? E ela produz a tâmara, né? Uma fruta doce, muito comercializada em todos os países árabes. E aqui você também pode encontrar. Eu fiquei aqui, ó, do lado da tamareira para vocês verem o tamanho, né? Um pedaço aqui da árvore, ela aponta para o cubo e o outro lado tem uma rua passando por aqui. Olha que bonito o vitral, olha, aqui foi dado um zoom para vocês verem melhor, tá? Eu com toda a segurança fui lá no Memorial Árabe fotografar para vocês. Então aqui eu estou usando a máscara, né? E aqui mais aproximado do vitral. Daqui para frente eu vou entrar para mostrar para vocês. Olha só, quando você entra, você vê os vitrais até o teto. É bem alto. Na arquitetura é chamado pé direito. Nesse espaço aqui tem uma parte da biblioteca. Existem mesas para pesquisa, para estudar, para simplesmente entrar e contemplar. E subindo a escada você vai encontrar um mezanino. No mezanino tem computadores com internet disponível para a população. O Memorial Árabe tem entrada franca, as pessoas podem ler, podem fazer a carteirinha, levar para casa, porque dentro existe uma biblioteca que pertence a uma rede dos faróis do saber. Só que ele não tem a estrutura do farol do saber, ele é um farol que a gente chama modificado. Se você olhar bem para cima, você vai encontrar a abóbada.
A abóbora também é bem característica da arquitetura mourisca, né, que eu falei que veio dos mouros, e ela é muito usada para realçar a voz, tá? A acústica, melhorar a acústica, muito comum também nas mesquitas. E aqui, olha, tem um detalhe do vitral, para vocês verem que bonito que é, né, todo esse vitral, e eles são em formas geométricas. Aqui tem um outro pedaço da biblioteca, e eu estou segurando aqui um livro que conta as 1001 Noites, da história de Sherazade. Muito bacana também, convido vocês a pesquisarem sobre isso. Existe uma coleção aqui de livros com histórias das 1001 Noites. E aqui está o busto do homenageado, porque todos os faróis do saber, eles homenageiam alguém. E este é o Gibran Khalil Gibran. É o mesmo busto que eu falei que encontra-se lá fora, só que ele ainda está sendo restaurado. Aqui tem informações sobre Gibran Khalil Gibran, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais para vocês. E aqui um close, né, do busto, mostrando o rosto de Gibran Khalil Gibran. Do lado deste busto existe um expositor, onde são selecionados livros da cultura árabe ou livros de Gibran Khalil Gibran, que era um poeta libanês. Então aqui, olha, eu trouxe alguns só para mostrar para vocês, porque a cultura árabe ela é muito grande. Então, olha, existem livros sobre a cultura. Vocês podem lá conhecer muitos livros, revistas, tá? E existe até um livro de caligrafia árabe. Eu deixei aqui uma imagem para mostrar para vocês. É do senhor Moafak Relariel. Tá? Aqui está escrito em árabe: paz, amor e paz. Bonito, não é mesmo? A escrita árabe, ela é bem diferente. Ela é lida da direita para a esquerda e aqui, ó, de trás para frente. Este aqui é um livro árabe, tá? Que conta a história de Branca de Neve. A cultura árabe é muito grande. Vocês já devem ter ouvido falar da lâmpada de Aladim, né? Aqui tem Jin é um gênio, que depois vou mostrar uma imagem para vocês, que era um seriado de livros escritos por Sidney Sheldon, que falava, né, de uma garrafa, de uma gênia que existia, que morava dentro desta garrafa. A cultura é muito grande, eu não vou me estender porque tem muitas coisas para vocês pesquisarem. Tá? Existem livros das 1001 Noites para crianças, existem fábulas do mundo islâmico, e aqui é também uma outra coleção das 1001 Noites, tá bom? Vamos prosseguir. Lá você também vai encontrar frases de Gibran Khalil Gibran, escritas aqui, olha, em azulejos na parte interna do memorial. Aqui tem pensamentos de Gibran sobre o amor, sobre a morte, sobre a vida, sobre filhos, porque ele era um poeta diferente. Vocês vão ver depois algumas palavras diferentes. Ele era considerado um homem iluminado. Lá também você pode participar de palestras. Aqui é um grupo de arquitetos. Muitos arquitetos agendam uma visita para ver as arabescos, as vitrais, toda essa arquitetura mourista. Olha, já fizeram até exposições com plantas, uma floresta lá dentro. Então ele é um espaço cultural que você pode, né, estar agendando. Olha só, quem diria que uma floresta estaria lá dentro, não é mesmo? E este é o funcionário que também é contador de histórias. Então aqui, olha, você pode ver, ele está caracterizado, né? O nome do personagem dele é Jamil. E como eu falei, ele pertence a uma rede de bibliotecas e faróis do saber, né? De uma coordenadoria de projetos. E aqui está anunciando a hora do conto. Sempre aos sábados, às 11 horas, você pode encontrar um contador, uma contadora, com lindas histórias árabes. Ó, o Jamil também está aqui com uma lâmpada. Você vai encontrar a Najla, contadora de histórias, a Rania, também contadora de histórias, Faid al-Sabah,
Jasmine. Conhecem a Jasmine? Sim. Aqui é uma gênia Khadija. E a Dini é um gênio que eu falei para vocês. Dini, o gênio também está lá contando histórias. Uma muçulmana, né, representando uma muçulmana, Mahara. E depois nós vamos falar mais sobre Gibran Khalil Gibran. Mas para vocês tem uma surpresa. Que tal ouvir uma história? Vamos ouvir uma história, um conto árabe? E a Nájila vai contar para vocês. Olá, amigos. Eu sou a Nájila, uma das contadoras de histórias do Memorial Árabe de Curitiba, Farol Saber Gibran Khalil Gibran. Escolhi para contar para vocês a história, um conto árabe, a dúvida cruel de um lindo príncipe. Pois era uma vez um reino no Oriente, muito distante, há muito tempo atrás. Lá vivia um príncipe que já se sentia muito solitário, mas muito buscava uma princesa para dividir o seu reino, o seu coração, a sua vida. Mas não achava, pois uma dúvida cruel sempre lhe acompanhava. Ele tinha uma dúvida se aquela moça estava com ele por ele ser um homem bom, de bom caráter, de muitos valores, ou apenas por ele ser o príncipe daquele reino maravilhoso. E isso deixava com que ele, muitas noites, visse a lua surgir, as estrelas brilharem e o sol chegar, sem conseguir no travesseiro a sua cabeça deitar. Mas um dia ele resolveu andar por outros reinos, quem sabe? Mas por onde ele chegava, ele sentia, era recebido como um príncipe e, novamente, aquela dúvida permanecia. Mas num dos reinos, bem próximo ao seu, ao entrar um homem com uma cara de bravo, sério, lhe disse: príncipe, irás continuar com esta dúvida? Ele olhou assustado, afinal, só ele sabia essa dúvida que estava dentro do seu coração. Mas esse sábio lhe disse: tens essa dúvida e eu posso lhe ajudar se aceitares as minhas sugestões. Mas no mesmo momento, o príncipe dirigiu-se com ele até a casa e ali se sentou e foi todo ouvidos. Escutou todas as sugestões. Agradeceu e retornou ao seu reino. Quando entrou, disse a todos que preparassem uma mala para ele para uma viagem muito longa. Para toda a sua corte, para todo o seu reino, ele falou a mesma coisa. Queria viajar para um lugar distante e iria demorar muito, mas traria boas novas. Todos muito curiosos, mas aceitaram. Se o príncipe não quer contar, mas também se irá trazer boas novas, todos se despediram e o príncipe partiu. Depois de algum tempo, a sua barba havia crescido, ele colocou vestes mais simples e retornou dizendo que era um mercador bem-sucedido e gostaria de encontrar uma linda moça para se casar. Logo que as moças do reino souberam, se dirigiram até a casa do mercador. E lá ele começou a olhar, mas eram muitas que eram bonitas, educadas, cultas. Mas como saber aquela que seria especial? As sugestões do grande sábio. Pois ele recolheu todas
que ele havia selecionado. As outras ele pediu desculpas, mas deu a elas, a cada uma joia, porque tinha preocupação que nenhuma saísse dali chateada, entristecida. Pois ele recolheu as que mais lhe agradou e colocou numa mesa pedras preciosas, pérolas, tinham rubis, esmeraldas, água marinha e diamantes, muitos diamantes. Pois deixou que cada um escolhesse a pedra que mais lhe agradasse. E assim pediu todas que estiverem com as pedras preciosas para o lado de cá, e quem tiver com pérolas para o lado de cá. Olhou primeiramente para as que estavam com brilhantes, rubis, topázios, aguamarinhas, esmeraldas, e lhes disse: todas essas pedras podem ser lapidadas, moldadas. Então, cada uma de vocês leve essa pedra para casa e lapide da melhor forma que acharem possível. E façam o melhor delas. Se alguém precisar vendê-las, venda e faça um bom uso do dinheiro. E eu agradeço de coração a presença de todas. E agora, quando olhou para o lado das pérolas, havia apenas uma moça, muito simples, educada, muito bonita, refinada, muito culta. E ele lhe disse: igual a uma pérola és tu. A pérola, ela é única. Cada pérola é única. Ela vai se formando com o tempo. A sua beleza é única. Não tem uma pérola igual a outra. Tu nunca serás igual a outra moça. Tu és a única. E a pérola não pode ser lapidada. Sempre serás assim como és. E a moça, assustada, primeiro achou que, como ela estava sozinha por outro lado, logo iria embora, pois escolheu a pérola errada. E ele, muito feliz. E cada vez que mais conversava com a linda moça, percebeu que ela era realmente única, uma linda pérola. E essa linda pérola iria transformar a sua vida e dividir o seu reino com tantos outros súditos. Feliz, diz essa história, este conto árabe, que eles se casaram e que moram naquele lindo castelo e dividem aquele lindo reino com muito amor e muita sabedoria. E contam também que lá eles vivem e viverão felizes e felizes para sempre. E aí, estudantes, gostaram da história? Bacana, né? Quando tudo isso passar e vocês puderem sair, vão visitar o Memorial Árabe e conhecer todas as contadoras de história. Mas lembra do homenageado? Gibran Khalil Gibran. Gibran é o seu nome, Khalil do seu pai e Gibran do seu avô. Os nomes árabes têm essas características. Em Nova York, onde Gibran faleceu, ele é mais conhecido como Khalil Gibran. E aqui no Brasil, pessoas chamam de Gibran Khalil, Khalil Gibran, somente Gibran. Gibran Khalil nasceu em 1883 e morreu em 1931, aos 48 anos. Ele teve uma vida difícil, ele não era provido de heranças, né? Seu pai foi preso, ele foi morar com a mãe nos Estados Unidos, junto com as suas irmãs, Sultana e Mariana, e ele tinha um irmão que era por parte da sua mãe. Mas naquele tempo era tudo muito difícil
com remédios, com vacinas, né? Não existia muita coisa. Então, os seus irmãos, né? A irmã, o irmão, faleceram de tuberculose. Sua mãe também faleceu de câncer, né? E Gibran saiu do Líbano para os Estados Unidos, para Boston, e lá ele foi aprendendo a língua, né? E Gibran gostava muito de pintar. Além de escrever, ele gostava de pintar. Ele começou a sua carreira pintando. E Gibran fez algumas exposições, e numa das exposições ele conheceu Mary Haskell, que vocês vão ver depois, uma tela aqui, vou pôr já para vocês. Ó. Esta é uma pintura de Mary Haskell. Mary Haskell foi um grande amor do profeta, né? Ele é chamado de profeta porque um dos livros mais importantes de Gibran é O Profeta, né? Então Gibran, que vocês estão vendo aqui, olha, uma imagem mais nova, né? E aqui Gibran mais ou menos parecido com aquele busto, né? Gibran era poeta, filósofo, pintor, né? Ele mesmo não se considerava um filósofo, mas o teor das suas palavras, das suas poesias, né, é muito profundo. Então, crianças, vocês vão ver depois algumas frases, né, de Gibran, mas existem outras muito mais profundas. Seu principal livro era O Profeta. E O Profeta ele foi construído de conversas entre Gibran Khalil Gibran e Mary Haskell. Tá bom? Então, agora eu vou passar aqui para vocês onde ele faleceu, onde ele construiu, né, a sua casa. Existe um museu. Aqui são outros bustos, existem praças, existem muitas homenagens para Gibran em todo o mundo, porque ele era um poeta não só conhecido no Líbano, em todo o mundo. E agora eu tenho uma proposta de atividade para vocês. Eu falei bem pouquinho sobre Gibran Khalil Gibran, porque ele tem uma biografia muito extensa, mas vocês podem pesquisar, tudo bem? E aqui eu tenho uma proposta de atividade para vocês, que vocês vão anotar num caderno ou numa folha e depois mostrar para a sua professora. Lembra que eu falei dos pensamentos de Gibran? Então eu vou mostrar para vocês 3 daqueles azulejos que tem dentro do Memorial Árabe para vocês copiarem o que vocês mais gostarem e para vocês ilustrarem, mostrarem para o seu professor. Vou ler aqui as frases para vocês. Então este é um pensamento de Gibran sobre o trabalho. Quando estiverem trabalhando, sejam uma flauta, através da qual o sussurro do tempo se faz música. Bonito, né? Agora, um pensamento de Gibran sobre o amor. Existe uma poesia bem comprida sobre este tema. Quando o amor vos chamar, segui-o, ainda que seus caminhos sejam difíceis e espinhosos. E aqui um pensamento sobre religião. As dificuldades e alegrias da vida cotidiana sejam o vosso templo e a vossa religião. Então, vocês podem escolher qual pensamento de Gibran lhe agrada mais, né? Te desperta um sentimento e você copia e pode fazer um lindo desenho. Obrigada e obrigada em árabe. Shukran.